A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia, um bom domingo a todos. Estamos iniciando a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e agradecemos ao nosso Deus por mais esse dia de vida, saúde também, pela situação em qual ainda nós estamos passando. Temos que agradecer a cada dia que nós acordamos, que estamos vivos e com saúde. Temos que agradecer constantemente ao nosso Deus. Então vamos pedir a direção de Deus nessa manhã, tudo que nós vamos fazer aqui, os cânticos, a ministração das aulas, a mensagem também, a reflexão, nem a mensagem, sempre a gente faz uma reflexão a respeito do texto mesmo que nós lemos no decorrer da semana, que é o texto, que é a leitura diária. Então nós fazemos essa reflexão. Vamos orar a Deus, agradecemos já a presença aqui do professor Caio, que está presente conosco, agradecemos a vida dele, o irmão Pedro aqui no violão, o Mendes no som e imagem. Então nós vamos agradecer a vida desses irmãos que, graças a Deus, Deus tem sustentado, tem fortalecido, né, tem animado, mesmo nessa situação, tem nos animado, tem nos dado força. Vamos agradecer ao nosso Deus e também pedir que o Espírito dele tenha liberdade para usar as nossas vidas nesta manhã. Oremos. Querido Deus, obrigado, Deus. Muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um de nós que estamos aqui presente. E queremos te agradecer também por aqueles que estão também vivos na sua casa, nos assistindo neste momento, com saúde. Deus esteja guardando, protegendo a vida dos teus servos. Também pedimos, infelizmente, aos que estão enfermos, ó Pai, mas pedimos a tua intervenção, Senhor, que o Senhor visite a cada um deles. E a pior enfermidade, Deus, é a enfermidade espiritual, a frieza espiritual, a fraqueza espiritual. Que o Senhor esteja aquecendo, fortalecendo a vida de cada um dos irmãos que estão na sua casa, aqueles que estão com saudade da comunhão, de estar presente aqui. Infelizmente ainda não podem, mas há de passar tudo isso, Senhor. Nós cremos e estamos orando para isso, que logo nós possamos ter os cultos presenciais, que o Senhor possa entrar com providência, será ser uma vacina, ou o Senhor mesmo, nós não temos dúvida disso, só querendo já repreender todo esse vírus, ó Pai. O Senhor tem poder para isso, nós não temos dúvida disso. Então, é aquilo que lhe apraz, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Mas pedimos, ó Deus, encarecidamente, que logo passe todo esse tempo dessa pandemia, para estarmos juntos, ó Deus, poder olhar olho a olho, poder até nos confraternizarmos, poder abraçar, poder pegar nas mãos sem nenhum constrangimento, Senhor, que tudo isso possa passar. Muito obrigado por tudo que nós temos agradecido, pelo que o Senhor tem nos providenciado na nossa vida diária. É no nome do teu Filho amado Jesus, porque não é confiado na nossa própria justiça, é na justiça de Cristo Jesus. Amém. Nessa alegria, né, que os irmãos estão na sua casa também, nessa empolgação, nessa EBD, Escola Bíblica Dominical, nós vamos cantar o hino 148, Hora Bendita. Hino de número 148, abre o seu cantor da sua casa, cultue a Deus conosco nesta manhã. Bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior da tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor, em doce cheiro ao meu Senhor. E fim da hora da aflição,
os dias maus, a tentação. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que finda, com fé, amor constante orar. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. O tema da lição, nós estamos na lição número 10, se eu não me engano ela vai até a 13, até a 13, né? Até a 13, então nós temos aí, com essas 4 lições, já estamos providenciando as revistas novas, já fizemos o pedido e vamos aguardar chegar, vamos ver se chega em tempo, agora chega em tempo, né? Porque já estão, apesar do correio também, não sei se já voltou, né? Estava em greve. Não sei se já voltou. A gente já voltou, né? Então eles já voltaram a trabalhar. Então acho que vai chegar na data certa a revista. O tema é Paulo, oração missional. Esse é o tema, Paulo, oração missional. E o texto áureo é Efésios capítulo 3, verso 16 a 19. Vamos abrir as nossas Bíblias. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, aos irmãos que estavam em Éfeso, né? No capítulo 3, verso 16 ao 19. Vai nos dizer assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esse é o texto áureo, e daqui a alguns minutos passaremos ao Caio, que vai nos trazer a ministração desse estudo. Paulo, oração missional. Vamos ainda cantar o hino do número 252, A Porta Franca. Franqueada a porta nossa está, a perenal morada, que Cristo nos concederá a triunfal entrada. Ó, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu. Se queres, pecador, entrar, a porta está aberta. Ali nos céus terás lugar, que Cristo a ti oferta. Ó, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu.
Ó, vinde, pecadores, já, se vinde sem demora, o tempo próprio passará. Ó, vinde entrar agora. Ó, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu. Amém. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Vamos orar? Eu quero já convidar o professor Caio aqui à frente. E vou orar e já vou passar a palavra ao Caio. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos pela vida do Caio, que o Senhor continue abençoando a vida dele, e agora nesse momento, na ministração dos teus ensinamentos, que como nós oramos a princípio, que o teu Espírito Santo possa usá-lo, fazer lembrar daquilo que ele já estudou, já se preparou. Pedimos por cada irmão que está na sua casa também, que possam ser edificados com o ensinamento e tudo que nós vamos aprender, Senhor. Ajude-nos a colocar em prática, porque às vezes nós estudamos, ouvimos ministrações, mas precisamos colocar em prática. Essa é a vontade do Senhor. E o Senhor nos dá força, nos dá poder, através do Teu Espírito Santo, para realizarmos a Sua vontade e o Seu querer. Nós te agradecemos. Amém, Senhor. Bom dia a todos, que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus continue abundando em vossos corações, que vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor agora, através da reflexão na palavra do Senhor. Como o pastor bem disse, o título da lição de hoje é Paulo, oração missional, né? Nós já aprendemos ali com Abraão, com Moisés, né? Nós aprendemos a importância da oração já ao longo das lições, ao longo dos textos, né? Aprendemos que devemos empenhar esforço, devemos empenhar tempo em oração, né? Aprendemos que devemos orar uns pelos outros, e hoje nós a lição foca mais na questão de orar pelo próximo, pelos missionários. Irmãos, missões está no coração de Deus. A principal missão da igreja é levar homens a Cristo. Levar homens a Cristo através das nossas atitudes, porque nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. A igreja não se reduz ao templo, como nós já falamos outras vezes. A igreja somos cada um de nós. Então é por isso que os irmãos em suas casas, né, podem louvar o Senhor, podem ouvir a palavra e estão cultuando também ao Senhor. Então, irmãos, missões está no coração de Deus. E o apóstolo Paulo também tinha missões em seu coração, né? O apóstolo Paulo, ele é chamado o apóstolo dos gentios. Ele foi chamado especificamente para pregar para os gentios. É claro que nós vemos no texto bíblico que ele tinha um grande amor pelos judeus, pela sua pátria, pelo seu povo. Ele fala que, se possível fora, ele queria se entregar por eles. Mas ele é o apóstolo dos gentios. Ele tinha missões no coração, porque missões primeiro nasceu no coração de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele cumpria o ide do Senhor Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E realmente o apóstolo Paulo, em suas viagens, né, em sua vida, realmente cumpriu o ide do Senhor Jesus. Eu quero começar nesta manhã citando um trecho do livro que eu já recomendei para os irmãos lerem. Se os irmãos quiserem, eu tenho a cópia, que é O Poder Através da Oração, do M. Bontes. Tem uma citação aqui da Irmandade Carey, que é um grupo missionário, né, que diz o seguinte: olhemos frequentemente para Braine, que derramava nos bosques da América
a sua alma diante de Deus em favor dos pagãos que pereciam e nada ele derramava a sua alma, né, pelos pagãos que pereciam, e nada poderia torná-lo mais feliz a não ser a salvação deles. Esse mesmo sentimento, irmãos, tem que estar no nosso coração também. Nós devemos, né, ansiar, nós devemos amar aquelas pessoas que estão indo para o inferno com passos largos. Porque enquanto a pessoa ainda não aceitou a Cristo, enquanto a pessoa ainda não ouviu o evangelho da salvação, né, enquanto a pessoa ainda não reconheceu que por natureza ela é má, enquanto ela não reconheceu que ela está separada de Deus, como diz Romanos 3:23, né, que todos estamos separados da glória de Deus, da presença de Deus, enquanto ela não entender que ela é pecadora e que ela precisa de Jesus Cristo em sua vida, ela não é salva ainda. Então nós devemos, né, ter um grande amor por aquelas almas que estão perecendo. Mas eu vejo que muitas vezes, né, nós olhamos, por exemplo, para a África, nós olhamos para o extremo do Brasil, para outros lugares, onde, claro que tem que ser feito missões, e esquecemos de fazer missões do nosso bairro, esquecemos de fazer missões na nossa rua, esquecemos de evangelizar os nossos parentes, esquecemos de evangelizar os nossos vizinhos. E como nós fazemos isso? Com as nossas atitudes, nosso proceder, né? A cada dia deixando Deus trabalhar em nossos corações, no nosso caráter, né? Para que a cada dia nós venhamos mais se parecer com Cristo e menos com nós mesmos. Que o mesmo sentimento, irmãos, que teve no coração de João Batista esteja no nosso, né? É necessário que eu diminua, João Batista falou, para que ele cresça. Então que esse sentimento também esteja em nossos corações. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Para que assim, irmãos, né, a nossa pregação, né, o nosso discurso, não fique só nas palavras, mas tenha autoridade. Porque a Bíblia declara que Jesus pregava como quem tinha autoridade. Por quê? Jesus vivia o que ele pregava, né? Já os escribas e fariseus eram diferentes. Eles pregavam algo e viviam outro totalmente diferente. Continuando então o anseio, né, o amor pelas almas que perecem, né, e orava pela salvação daquele povo que perecia. Aquela oração secreta, fervorosa e confiante. É aí que se origina toda a piedade pessoal, é na oração. Um devido conhecimento da língua onde um missionário vive. Um temperamento moderado e cativante, um coração dedicado a Deus, em recolhimento secreto. Isso nos capacita, mais do que qualquer outro conhecimento e dons, nos torna instrumentos de Deus na grande obra da redenção humana. Então, meu irmão e minha irmã, se você quer estar capacitado para evangelizar, para fazer missões, que é o mandamento do Senhor, né, que ele falou ide, né, no imperativo, né, que é a missão da igreja mesmo, levar pessoas a Cristo. Você, meu irmão e minha irmã, tem que ser um homem e mulher de oração. A oração secreta, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, tem que ser o ponto central da sua vida. Para que assim, quando você falar às pessoas, você não venha falar de si mesmo, mas venha falar o que o Espírito Santo ministrar em vossos corações. Olha que coisa maravilhosa. Porque o Senhor nos lembra daquilo que nós já lemos, o Senhor usa nossas vidas como instrumento e é um grande privilégio saber isso. Saber que Deus poderia salvar os homens com qualquer outro método, mas Ele usa a minha vida e a vida de cada um de vocês como instrumento, né, como canal de bênção nas mãos dEle. Mesmo, né, com as nossas imperfeições, mesmo, né, com as questões que nós temos, o Senhor ainda é poderoso para fazer abundar a graça dEle em nossas vidas, para que assim as outras pessoas venham participar dessa graça também. Então nós devemos sim, irmãos, orar por aquelas pessoas que se perdem, e não somente orar, procurar ter uma vida de acordo com o Evangelho, para que quando for necessário falar, as pessoas venham dar crédito, não a nós, mas a palavra que é do Senhor, e venham ser alcançadas pelo amor de Cristo. Aquele amor, como nós lemos no textuário, aquele amor que excede, né, todo entendimento. Aquele amor incompreensível, né?
Falar aos homens a respeito de Deus é uma grande coisa. Então, falar aos homens a respeito de Deus é uma grande coisa. Mas falar a Deus a favor dos homens é ainda maior. A intercessão, né? Falar de Deus para os homens já é uma grande coisa. Mas falar a Deus em favor dos homens é uma coisa ainda maior. Quem não aprendeu a falar com Deus em favor dos homens, não pode falar bem e com real sucesso aos homens de Deus. Mais do que isso, as palavras sem oração, tanto no púlpito como fora dele, são palavras que amortecem, são palavras que matam. Então, toda a nossa pregação, todo o nosso discurso, irmãos, ele tem que ser pautado por uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós devemos pedir a Deus que coloque esse amor no nosso coração se não tivermos. Amor por aquelas pessoas que estão se perdendo, amor por aquelas pessoas que estão cegas pelo pecado, porque o pecado cega as pessoas. Todo mundo está vendo que aquela pessoa precisa de ajuda, mas a própria pessoa ainda não viu que precisa de ajuda. Então o pecado também ele tem essa característica, ele acaba nos cegando, ele acaba, além de nos distanciar de Deus, ele nos cega também. Deus, ele trabalha através da oração. Vamos começar a leitura em 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1. Leremos o versículo 10 e 11. Que aqui o apóstolo Paulo fala dos livramentos que o Senhor tinha livrado ele, O qual nos livrou de tão grande morte, e ainda livra, em que esperamos e que também nos livrará ainda. A confiança do apóstolo Paulo, Aquele que nos livrou da morte, nosso Deus já nos livrou, vai nos livrar, e estamos confiantes que Ele vai nos livrar segundo a vontade dEle. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que o benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. No texto, o apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo, entende que a oração dos irmãos foi decisiva para superar obstáculos que, do ponto de vista humano, o naufrágio do navio, por exemplo, eles tinham se desesperançado da vida. E o Senhor falou com o apóstolo Paulo que as coisas iriam se perder, o navio, a bagagem, mas todos ali seriam salvos. Não seria possível. Os crentes de Coríntios estavam travando uma batalha por meio da oração, e que as orações dos irmãos produziam um profundo impacto que estava acontecendo. Algo interessante, irmãos? Então o apóstolo Paulo, ele tinha plena consciência que se ele estava em pé, é porque os irmãos também oravam pela vida dele. Mesma coisa nós, irmãos, nós devemos orar pela vida dos nossos missionários. Eles estão ali no campo, eles estão tete a tete. Muitos ainda sofrem perseguições, muitos padecem necessidades. Então nós devemos sim orar, porque muitas vezes nós achamos, muitos acham que só oração, mas não é só oração, porque Deus ele trabalha através da oração. Vamos ver biblicamente isso? Tiago, capítulo 5, texto até muito conhecido, Tiago, capítulo 5, versículo 18. Olha aí. A partir do versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, ele não era diferente de nós na natureza humana, E orando pediu que não chovesse. Olha aí, que maravilha. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então nós vemos aqui claramente, citando o exemplo de Elias, mas se os irmãos olharem o Antigo e o Novo Testamento, Deus sempre trabalhou através da oração. Então Deus trabalha através da oração. Elias orou, e a chuva não caiu por 3 anos.
E ele orou novamente e a chuva caiu. É claro que o ministério de Elias, né, ele tem as suas particularidades, claro. Mas o que isso nos ensina, irmãos? Que Deus ele trabalha através da oração. Então, quando você está orando pelos missionários, intercedendo por eles, intercedendo pelas famílias deles, você não está parado. Você não está sem fazer nada, né? Podemos ajudar sim em oração, podemos ajudar contribuindo e podemos ajudar, né, colocando nosso coração no altar de Deus e vendo onde Deus quer nos usar também como instrumentos, né? Então, outro ponto interessante, Deus trabalha através da oração. Vamos ler agora Romanos 15, versículo 30. Lá, Romanos, capítulo 15, né? Versículo 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim e a Deus. A palavra-chave aqui, nesse versículo, é intercessão. Que vocês combatam comigo, que vocês me ajudem em oração, que vocês orem por mim, comigo, intercedam por mim. O apóstolo Paulo ele tinha plena ciência do poder da oração. Na maioria das suas cartas ele fala, orem por mim, olha aí, eu preciso da oração de vocês. Ele tinha plena consciência, né, que o Espírito Santo usava ele, mas que era através da oração. Olha que algo interessante. Então, a palavra-chave aqui, nesse versículo 30, é intercessão, né? Interceder. Interceder é interessante. Interceder não é orar por si próprio. Interceder é orar pelo próximo, né? A intercessão é algo interessante, é orar pelo próximo. Orar em favor dos homens, das outras pessoas, não em favor de si próprio. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que as nossas orações começam no homem e terminam no homem. Onde nossas orações deveriam começar em Deus e terminar em Deus. Começar com a glória de Deus e terminar em Deus. O foco principal das nossas orações é Deus. Quando o foco das nossas orações for Deus, aí nós vamos nos lembrar dos homens. Aí nós vamos entender o que é intercessão. Aí nossas orações não serão aquelas orações egoístas, egocêntricas, né, que nós pedimos ou agradecemos só por nós mesmos ou pela nossa família. Aí as nossas orações vão abranger um grande número de pessoas. Aí as nossas orações não serão aquelas orações rápidas, não serão aquelas orações curtas, aquelas orações com pressa, né, ou aquelas orações com sono. As nossas orações serão orações fervorosas, né, serão orações que o alvo é glorificar o nome de Deus, onde nós entendemos que Deus trabalha através da oração. O foco em nossas orações e em nossa vida, irmãos, deve ser Deus e não o homem. Muitas vezes nós vemos por aí afora, né? Graças a Deus na nossa igreja nós não praticamos isso porque não é bíblico. As pessoas colocam Deus na parede, né? Você tem que me abençoar, você tem que fazer. Quem somos nós, irmãos, para levantar os olhos a Deus? Nós somos o publicano daquela parábola do fariseu e do publicano, né? Nós não merecíamos nada, nós somos apenas réus, absorvidos pelo sangue de Cristo. Amém por isso. Amém que um dia o justo morreu pelos injustos. Amém por isso. Mas, quem somos nós para erguer a voz a Deus? E quem somos nós para exigir algo de Deus? Se tivéssemos só Jesus, só no sentido assim, sem ter as outras coisas, já seríamos as pessoas mais felizes do mundo. A nossa esperança, irmãos, não está nas coisas desse mundo, mas está no Senhor Jesus Cristo. Eu achei interessante o que o autor colocou aqui na revista, no ponto 7. O que fazer para que as nossas orações passem a focalizar a missão de Deus no mundo? E a missão de Deus no mundo é que os homens cheguem à salvação, né? Conheçam Jesus Cristo, né? E cheguem à salvação. O que nós podemos fazer para que as nossas orações
não tenham centralidade no homem, mas sim em Deus. O que nós podemos fazer? Orar pela missão de Deus é a maneira mais básica de participar de tudo aquilo que Deus já está fazendo no mundo ao meu redor. Então, irmãos, o nosso foco deve ser justamente esse, né? Orar a Deus em favor dos homens, em favor dos missionários, aqui como é o foco da lição, né? Em favor dos missionários. Nós precisamos, irmãos, né? Jejuar e orar por cada um deles. Porque assim, irmãos, não tem somente a luta física, né? Eu falei de perseguições, mas também tem a luta espiritual. Porque quando, né, nós estamos evangelizando, nós entramos no campo espiritual, onde aquela pessoa está nas garras do diabo. E claro que o diabo ele fica bravo, e ele vai fazer de tudo, ou usar pessoas que não servem a Deus, né, para nos desanimar, para nos machucar, para nos afastar, né, do caminho do Senhor. Ó, quantas pessoas começaram bem? Evangelizavam, pregavam o evangelho, ia de porta em porta, já até viajou, né, em viagens missionárias, começou muito bem, e hoje nós olhamos para a vida dessa pessoa muitas vezes, né, e aí está mirrada, não evangeliza mais, não tem mais aquele ânimo, aquele vigor, aquela força. Então uma das principais armas que o diabo usa, né, para impedir a propagação do evangelho é o desânimo. Mas nós devemos lembrar que apesar disso, Jesus falou algo interessante para Pedro e para nós, né? Edificarei minha igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é de Cristo, Cristo é o cabeça. Então, né, nós somos apenas membros do corpo de Cristo, mas quem é o cabeça é Cristo. E Ele edificou a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apesar da frieza espiritual, apesar do desânimo, né, apesar de muitas igrejas estar na mornidão, ali que nem a igreja de Laodiceia, por exemplo, né, apesar de tudo isso, apesar dos pesares, Deus continua trabalhando através das nossas vidas, através da vida das igrejas. Continuando então, irmãos. Ainda na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, vamos lá no versículo 15. Não, capítulo 15, né? Versículos 5 e 6. Romanos 15, versículos 5 e 6. Romanos 15, versículos 5 e 6. Só um minutinho, irmãos. Vou olhar um pouquinho o gogó, né? Aí agora melhorou. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordeis a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus é paciente conosco, Deus nos consola, e esse mesmo sentimento, essa paciência, essa consolação, né, nós devemos ter com o nosso próximo, nós devemos ter com nossos irmãos. É muito comum, irmãos, né, nós recebermos algo de Deus, no caso do texto aqui, a paciência, a consolação, e falar assim, já estou consolado. Mas Deus sempre nos consola, sempre nos abençoa, para que isso se estenda ao próximo. Porque todos os mandamentos se resumem em 2. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, irmãos, nós devemos consolar uns aos outros. Orar, se possível for ajudar, às vezes uma palavra de consolo que Deus coloca no nosso coração, né? E no versículo 6, né? Para que concordeis. É interessante, irmãos. Somos pessoas diferentes, claro. Ninguém é igual a ninguém. Temos as nossas diferenças. Temos. Nenhuma igreja é perfeita, é verdade. Temos que aprender a conviver com as diferenças uns dos outros? Temos. Mas o nosso principal objetivo é Cristo. O nosso principal alvo é Cristo. A nossa igreja tem que ser cristocêntrica. A nossa vida tem que ser cristocêntrica, onde Cristo é o centro de todas as coisas. Então, nesse sentido, nesse objetivo, nós devemos ter somente um pensamento, de levar pessoas a Cristo,
de servir a Cristo. Então, nisso nós devemos concordar, né? Devemos ter só um pensamento, caminhar para o mesmo caminho. Porque eu vejo muitas vezes, né, irmãos, que existem várias igrejas que um caminha para um lado, outro para o outro, aí ficam atrás de métodos, né, atrás de planos mirabolantes aí para que a igreja cresça. E eu não vejo que esse é o melhor caminho. O melhor caminho é o quê? Nós estarmos unidos, né, no mesmo corpo, né, com o mesmo objetivo, irmãos, de glorificar o nome de Deus, né, de ter a palavra de Deus como fundamento da nossa vida, da nossa fé, para que assim as pessoas que vão sendo Cristo alcance as pessoas que vão sendo salvas. Embora a igreja de Roma estivesse começando a sofrer perseguição, e muitos irmãos estivessem tentando apenas sobreviver em uma cidade hostil, e Roma naquela época era muito hostil mesmo, né, sob o domínio de César ali, ao cristianismo, Paulo não ora pela segurança ou pela proteção deles. Então, é interessante, apesar da perseguição, apesar do momento que eles estavam passando, né, vamos ver o versículo 15, vamos ver o capítulo 15, versículo 13 também. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. É interessante que o apóstolo Paulo não ora para que Deus livrasse os irmãos ou ele das dificuldades. Nós não vemos o apóstolo Paulo orando a Deus para que Deus livrasse ele das dificuldades, né? Ah, Senhor, me livre dessa dificuldade, me livre dessa tribulação. Aliás, ele até se alegrava com as tribulações, de ser digno, né, de sofrer por amor de Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele orava para quê? Para que as pessoas vivessem em amor. Ele orava para que a igreja tivesse o mesmo sentimento, né? Para que o Espírito Santo tivesse liberdade no coração de cada cristão, no coração dele, né? Para fazer a obra que Deus queria fazer ali no meio daquela cidade tão hostil, daquela cidade liderada por um imperador pagão, daquela cidade que realmente reprimiu o povo, né, com impostos abusivos, né, e a igreja era muito perseguida mesmo, porque naquela época, irmãos, famílias inteiras eram levadas, né, àquelas arenas ali com leões, com tigres e tudo mais, e eram lançadas ali, e eram devoradas vivas, eram queimadas vivas, né, muitas famílias, muitas pessoas. Então realmente a perseguição era muito grande, mas eu não lembro de nenhum texto, né, que o apóstolo Paulo reclama das circunstâncias. Ai, Senhor, mas eu estou passando por isso, mas eu te sirvo tão bem, como muitos hoje fazem, né? Mas eu te sirvo tão bem, eu sou tão fiel, mas estou passando por isso. O apóstolo Paulo não faz isso. Pelo contrário, ele entende que toda aquela dificuldade que ele estava passando era para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Ele entendeu isso e ele se alegrava não pela dificuldade em si, né? Mas pelo plano que Deus tinha através daquelas dificuldades. Porque quando Deus chamou o apóstolo Paulo para o ministério, ele deixou bem claro, você vai sofrer, você vai ser perseguido. Você perseguiu a igreja até hoje, Paulo, mas agora é você que vai ser perseguido. Então ele mudou, ele saiu, né, de perseguidor, que era Saulo antes, né, para perseguido. Mudou totalmente, mudou tudo, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele perdeu todas as coisas, né? E ainda considera todas as coisas como esterco. Olha que algo interessante, né? Então, o apóstolo Paulo, ele viu o plano de Deus em meio às tribulações. Acho que às vezes, irmãos, falta para nós esse sentimento também, de entender, claro que muitas vezes nós não vamos entender o agir de Deus no momento. Nós somos limitados, né? E nós não vamos entender o agir de Deus no momento. Mas se Deus está permitindo tal dificuldade, quando você está pregando o evangelho, né, quando você está realmente engajado em missões, quando você está realmente servindo a Deus, quando Deus permite uma prova, permite uma dificuldade, é que Ele tem um plano maior. Ele tem um plano primeiro de edificar a sua vida muitas vezes. Muitas vezes nós precisamos da prova, né, para edificar a nossa fé, edificar a nossa vida. E assim, a nossa vida sendo edificada, as outras pessoas, né, vão ser edificadas.
Primeiro as pessoas que estão ao nosso redor e depois as pessoas que estão ao nosso derredor. Né? Porque foi para isso que Deus nos chamou, para que através das nossas vidas, mesmo vasos de barro, né? Mesmo em outra época sendo vaso de desonra, é assim que Deus trabalha. Ele nos quebrou e fez vasos de honra, para que nós fôssemos usados para a glória do nome dEle. Então, o nosso principal objetivo é glorificar a Deus, né? É glorificar a Deus através das nossas vidas, assim como o apóstolo Paulo e os crentes, né, do primeiro século faziam. Eles morriam ali cantando louvores a Deus. Eles não lamentavam. E parece que nos nossos dias mudou, né, irmãos? As pessoas lamentam por tudo. Muitas vezes tem crente que é até chato ficar do lado, porque reclama de tudo. Ai, mas o Covid, o governo. Irmãos, nós não devemos entrar nessa ladainha de ficar reclamando de tudo. A Bíblia diz o quê? Em tudo dai graças. O governo está ruim? Nós sabemos. O Covid está aí? Nós sabemos. Devemos orar para a nossa nação? Devemos. Mas não devemos entrar, né, nesse debate. Ai, está ruim. Quando alguém fala para você, está ruim, você fala, não, para mim está muito bom. Eu tenho a salvação em Cristo Jesus. E se você não tem, olha, hoje é a oportunidade de você ter a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, nós perdemos muita oportunidade de evangelizar, né? Porque eu vejo muitas vezes, né, que a pessoa que é crente, a pessoa está falando mal do governo, a pessoa vai lá e fala mal junto. É até mau testemunho. Ou até mesmo em rede social, que é até pior, que tem milhares de pessoas observando ali, né? A pessoa fica discutindo sobre o partido tal, Y. Irmãos, nós devemos ter maturidade, né? E realmente deixar, né, que Cristo, a glória de Deus resplandecer em nossas vidas. É claro que existem temas que nós devemos conversar, dialogar, mas existem coisas que não convêm. Vamos ver a oração em Éfeso? Os irmãos abram as vossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, né? Versículo 17 ao 19. Então, nós vimos a oração em Roma, né? Agora nós vamos ver a oração em Éfeso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo e seus companheiros foram atacados por uma multidão que estava furiosa com a mensagem do Evangelho. Isso fica bem claro, né, irmãos? Paulo foi açoitado várias vezes, foi apedrejado várias vezes. Teve até uma cidade que ele foi proclamado como Deus ali, né? Ele fala, não somos deuses, não, vocês não entenderam nada, nós não somos Júpiter, não, nós não somos Marte, não. Nós somos homens de carne e osso que nem vocês. Nós viemos pregar realmente o verdadeiro Deus. É interessante, quando as pessoas não queriam matá-los, né, queriam pegar ele como Deus, né? E é interessante, é muito interessante isso. É interessante a flexibilidade que o apóstolo Paulo como missionário tinha, irmãos. Ele tinha capacidade, e nós devemos buscar essa capacidade, irmãos. É claro que cada um tem um dom, cada um tem um talento. Não estou falando de dons e talentos, estou falando da capacidade de evangelizar, né? Ele tinha capacidade de falar para os judeus, povo dele, e tinha capacidade de falar para os gregos, né? E é interessante, irmãos, nós temos que ter essa capacidade de falar para os da casa, né? E de falar para as pessoas de fora também. De quando nós vamos evangelizar, irmãos, isso não é uma cartilha, né? Mas quando nós vamos evangelizar, eu acho que o ouvir tem que vir primeiro do que o falar. E se necessário for, viemos a falar. É claro que existem situações muito breves que vamos falar somente de Jesus, claro. Mas tem situações que nós devemos ouvir, né? Para nós percebermos qual é a visão de mundo daquela pessoa, o que ela pratica, se aquela pessoa é espírita ou não é, se é ateu ou não é, para que a palavra ela tenha maior efetividade. Porque muitas vezes nós chegamos para evangelizar, irmãos, falamos de Jesus, falamos, e a pessoa muitas vezes está cansada de ouvir as mesmas coisas. Então nós devemos o que, irmãos? Ouvir, né, primeiro,
do que aquela pessoa vai falar, né? Opa, a visão de mundo dessa pessoa é assim, então a palavra vai se aplicar de outra forma, né? E ao mesmo tempo, irmãos, assim como o apóstolo Paulo, a nossa pregação tem que ser simples. A nossa pregação tem que ser tão simples, né, que até uma criança pode entendê-la perfeitamente. Porque o evangelho, ele não é complexo, ele é simples. Somos perdidos, e agora, quem vai nos perdoar? Jesus nos perdoa, né, de todos os nossos pecados. Somos transportados do reino das trevas para o reino de luz. Então, o evangelho, ele é simples, irmãos. Claro que existem doutrinas que são mais complexas, né? Aqui que nós estudamos na EBD algumas. Mas o evangelho em si, Jesus Cristo, o amor de Cristo, né, é simples. E o próprio amor de Cristo, assim como foi lido no textuário, é Ele que constrange. É Deus quem faz a obra. E é por isso que é muito importante, irmãos, nós temos um relacionamento com Deus. Não um relacionamento somente à distância, né? Porque tem muito crente hoje em dia, irmãos, que tem um relacionamento a Deus à distância. Como se estivesse no WhatsApp, né? Só a distância. Mas o nosso Deus, Ele não deseja ter um relacionamento conosco, irmãos, à distância. Pelo contrário, Jesus nos chamou de amigos. Ele deseja ter um relacionamento conosco, tete a tete. Olha que maravilha, irmãos, né? O Deus Criador de todas as coisas, onisciente, onipresente, amoroso, todo-poderoso, né? Ele ainda deseja, né? Tanto eu quanto vocês, ter um relacionamento com cada um de nós. O nosso Deus é um Deus pessoal, né, irmãos? E como trabalhou na vida do apóstolo Paulo e da igreja primitiva, continua trabalhando nas nossas vidas. Ainda em Éfeso, Efésios 3, versículo 16 ao 19. Efésios 3, né? Versículo 16 ao 19. Na verdade, a partir do versículo 14, para nós vermos aqui que ele está orando, né? 3, a partir do versículo 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, oração, orando, né? Do qual toda a família dos céus e na terra toma nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, aquele novo homem, né, que nasce quando a pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo, um homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados no amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, que é o textuário, né, e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, nós devemos ansiar, buscar de todo o nosso coração, ser cheios da plenitude de Deus. Os profetas, os apóstolos, a igreja primitiva, né, e os grandes homens de fé e mulheres de fé ao longo dos séculos, eles tinham uma coisa em comum: eles eram homens de oração e eram cheios do Espírito Santo de Deus. O problema, irmãos, é que nos nossos dias, muitos não buscam isso. Muitos não buscam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando aqui, né, de falar em línguas, ou pular, ou rodar. Isso não quer dizer que a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus. O que prova que a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus é o amor. O que prova que a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus é a vida dela de acordo com o Evangelho. O que prova que uma pessoa realmente é cheia do Espírito Santo de Deus é uma vida de oração. É uma vida de oração no secreto. É a busca constante da presença de Deus. Então nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que assim, quando Deus quiser nos usar, como instrumento nas suas mãos, estejamos preparados. Porque o apóstolo Pedro diz isso, né? Que nós devemos estar preparados para responder qualquer que nos perguntar qual é a razão da nossa fé.
E nesta manhã, meu irmão, minha irmã, você está preparado para responder? Se uma pessoa te perguntar qual é a razão da sua fé, qual é a razão dessa alegria que você tem em meio a dificuldades, qual é a razão de, mesmo o mundo desmoronando, você continuar firme, constante, feliz? E felicidade aqui não estou dizendo de ficar dando risada, não, porque muitas vezes nós passamos por tristezas, tribulações. Jesus mesmo disse isso. A felicidade aqui é aquela felicidade interior, irmãos. É aquela felicidade que não depende das circunstâncias. Nós não vemos o apóstolo Paulo triste. Nós não vemos ele triste. Vemos que ele passou por muitas dificuldades, as quais nós não conseguiríamos passar. Mas ele passou por muitas dificuldades, teve espinho na carne. E nós não vemos ele lamentando, nós não vemos ele triste. Pelo contrário, nós vemos ele sempre feliz. Mesmo de mão estando, feliz. Mesmo orando, feliz. Mesmo um barco naufragando, feliz. Triste, o homem exterior triste, claro, pela situação. Mas o homem interior regozijando. O homem interior, realmente reconhecendo o plano de Deus em tudo aquilo ali. Então nós temos que reconhecer, irmãos, como eu já disse, a mão de Deus em tudo ao nosso redor. Muitos esperam uma grande bênção de Deus para agradecer. Ah, não, quando Deus fazer essa obra aqui, aí eu vou agradecer a Ele. Irmãos, só pelo fato do nosso cérebro estar funcionando já é um grande milagre. Só pelo fato de nós estarmos respirando já é um grande milagre de Deus. Então nós temos que olhar as coisas de outra forma, irmãos. Deus nos abençoa nos mínimos detalhes também. Paulo não orou pela proteção dos irmãos. Fez uma oração missional, cujo foco foi o desenvolvimento dos crentes. Exatamente. O foco da oração do apóstolo Paulo foi o desenvolvimento dos crentes. Da maturidade, do amor, de praticar a consolação, de realmente deixar de tomar o leite, para começar a comer o alimento sólido, Então, o que falta mesmo nas nossas igrejas hoje em dia, também é isso, irmãos, é maturidade muitas vezes, Muitas vezes falta maturidade, muitas vezes falta bom senso, muitos de nós ainda estamos no leitinho espiritual, não estamos preparados, aliás, para o alimento sólido, não estamos preparados para aquele momento no qual Deus vai nos usar de uma forma especial, que venhamos nos colocar diante de Deus para Ele nos preparar, Então o apóstolo Paulo ora pelo desenvolvimento dos crentes, pelo seu caráter, ora pelo aprofundamento da sua experiência com Deus, a fim de que pudesse se tornar a cada dia mais parecidos com Cristo. Então o sentimento que permeia a oração do apóstolo Paulo é o quê? De a cada dia a igreja, os crentes, serem mais parecidos com Cristo. Assim como o apóstolo Paulo era. Porque ele chega até a dizer, irmãos? Eu acho que eu ainda não tenho essa ousadia de dizer, mas o apóstolo Paulo, ele chega até a dizer: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então ele vivia o evangelho de tal forma, ele se parecia tanto com Cristo, que ele fala: olha, sejam meus imitadores, que vocês me imitando, vocês estarão imitando Cristo. Esse é o nosso foco, irmãos, Nós deveríamos também ter essa autoridade de falar: não, olha, você pode olhar para a minha vida, a princípio, porque primeiro a pessoa nos olha como espelho, e depois ela tem que olhar para Cristo. Não pode ficar somente no homem, porque o homem é falho, o homem não traz salvação, mas Cristo traz. Então, a primeira instância, a pessoa o quê? Olha para nós, olha para a minha vida, para a vida do pastor, da vida do Mendes, vai olhar. Beleza, olhou, viu Cristo, aí nós temos que direcionar essa pessoa para Cristo. Eu estou aqui na presença de Deus, tudo mais, eu sirvo a Cristo, que legal que você viu Cristo na minha vida, mas você também pode ser assim. Aí aos poucos a pessoa vai tendo essa independência humana e dependência de Deus, porque muitas vezes, muitas pessoas ficam atrás de líderes. Nós vemos por aí, os tais apóstolos. O apóstolo está na igreja, a igreja lota, as pessoas têm reverência para chegar perto dele. Irmãos, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Imaginem os comedores de feijão de hoje em dia. Então, irmãos, nós temos que compreender, irmãos, que nós devemos olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos olhar para Cristo, que tem esse amor, que continua nos amando, esse que excede todo entendimento. Não dá para entender o amor de Cristo, literalmente falando, irmãos,
Como entender um Deus que ama um pecador? Ama aquela pessoa que está no fundo do poço. Ama aquela pessoa que blasfemou o nome dele. Ama aquela pessoa que orgulhosa. Ama aquela pessoa que muitas vezes o negou com as suas atitudes. E continua nos amando. Como compreender o amor de Jesus, irmãos? Sendo crucificado e falando, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Como entender esse amor? Não tem como entender humanamente, né? Falando, irmãos, não tem como entender. Nós entendemos um pouco desse amor através do Santo Espírito de Deus. Né? Por isso que aquele que entende o amor de Deus, ele não tem dificuldade em amar. Ele não tem dificuldade em perdoar. Ele não tem dificuldade em evangelizar. Porque aquele que realmente entendeu o amor de Deus, ele entende que ele recebeu o amor grandioso de Deus e que ele é um canal de bênção na vida de outras pessoas para manifestar esse amor. Caminhando então, já para o final, né? Conclusão. Vamos ver rapidamente aqui. Filipenses 1. Filipenses, capítulo 1. Né? Versículo 9, do versículo 9 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais em ciência, em todo conhecimento. Olha aí, o que o apóstolo Paulo pede, né? Que o amor cresça, né? E depois a ciência e o conhecimento. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, olha aí, um testemunho de vida, né? Até o dia de Cristo. Então, desde aquela época, né, a administração do apóstolo Paulo, né? Desde aquela época e nos nossos dias, já havia problemas com o testemunho de alguns crentes. Já havia problemas com o testemunho cristão. Então, o apóstolo Paulo, ele dá o foco aqui no versículo 10, né? Na questão o quê? Do testemunho, e sem escândalo algum. Jesus falou, é inevitável que venham escândalos. Os escândalos vão vir, é isso que Jesus falou. Mas ai por aqueles que vierem. Olha aí. Hoje em dia nós vemos, né, irmãos, infelizmente, né, muitos escândalos de pastores que se dizem pastores, de líderes religiosos. Mas na verdade só está se cumprindo o que o Senhor Jesus falou. E qual deve ser a nossa atitude diante disso, irmãos? Primeiramente, nos voltar às Escrituras, porque as Escrituras são o poder de Deus. Primeiramente, a nossa base bíblica, voltar às Escrituras. Por isso que é tão importante a EBD. Porque a EBD, irmãos, é onde nós vamos nos fortalecer, nos fortalecer na palavra do Senhor. Segundo, irmãos, nós não devemos condenar essas pessoas, devemos sim denunciar o pecado, claro, né, porque nós não coabitamos com o pecado, mas nós devemos ter misericórdia da vida dessas pessoas e orar pela vida delas. Elas precisam ser alcançadas pelo amor de Cristo, porque elas precisam entender o amor de Cristo. Elas precisam entender que é melhor dar do que receber. Elas precisam entender o que é o Evangelho. Porque eu vou falar algo para os irmãos que os irmãos já sabem. Hebreus diz o seguinte, que nós fomos chamados como sacerdotes de Deus. Todos nós fomos chamados por Deus. Você, meu irmão, minha irmã, mesmo que você não tenha cargo na igreja, mesmo que aparentemente você não trabalhe em nada assim, vamos dizer, de grande repercussão, mas você foi chamado por Deus. E sabe para que nós fomos chamados por Deus? Para servir. Nós fomos chamados por Deus para servir. Primeiramente servir a Deus, né? E automaticamente servir ao próximo. Porque melhor é dar do que receber. Os irmãos sabiam que cientificamente falando, já foi comprovado que quando você faz o bem, quando você faz o bem sem querer nada em troca, pratica o bem, você é uma pessoa mais saudável. Seus irmãos sabiam disso? E é por isso que dá para entender, né, que várias pessoas que nem servem a Deus procuram fazer o bem, né? Porque elas têm essa questão de energia boa e tudo mais. Mas nós fazemos o bem não para ter uma energia melhor, não para ter algum galardão. Nós fazemos o bem porque Deus já fez um bem maior na nossa vida. Nós fazemos o bem porque antes nós não tínhamos esse amor que excede todo entendimento, mas hoje nós temos esse amor e queremos manifestar. Então nós podemos chegar diante do pecador perdido e falar, eu tenho uma boa notícia para você.
Jesus ama você. Ah, eu já ouvi isso. Não, não, você não ouviu. Esse amor excede todo entendimento. E vem cá que eu vou te explicar. E se Ele te ama, eu também te amo. Irmãos, amar as pessoas não quer dizer que nós, como posso dizer, que nós vamos fingir, ou que nós vamos, como posso dizer, ter um relacionamento, assim, uma amizade com aquela pessoa, íntima e tudo mais. Não, amor não é isso. Amor não é ser bobo. Várias pessoas acham que amar as pessoas é ser bobo, né? Aquele crente é bobinho e tudo mais. Não é isso, irmãos. Amar significa você tentar se colocar no lugar do outro e ajudar aquela pessoa, até aquela pessoa mesmo que te fez mal, e orar por aquela pessoa, até mesmo aquela pessoa que está perdida. Nós devemos orar, irmãos, pelos perdidos, porque Deus quer alcançar cada um deles. A Bíblia declara que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Antes que ele se converta dos seus maus caminhos. E nós também não devemos ter prazer na morte do ímpio. É triste quando uma pessoa morre sem Cristo. Quando a pessoa morre com Cristo, é triste no momento porque é a dor da perda, né? Mas nós ficamos consolados, a pessoa está com Cristo. Mas quando a pessoa morre sem Cristo, onde ela não vai poder mais buscar a Deus e toda a eternidade vai passar no inferno, né? Aí é muito triste. Deveria partir o nosso coração. Para terminar, tem 3 recomendações que o autor coloca aqui, que eu achei interessante. Não ore apenas pelo aspecto mais óbvio da situação, ou seja, não ore apenas por aquilo que está óbvio na situação. Em vez disso, inicie buscando a Deus a respeito de uma visão mais ampla da situação e da vontade de Deus. Sempre veja o todo, e principalmente a vontade de Deus em suas orações, não somente aquele determinado momento. É isso que o autor está falando. Ponto 2, não ore tanto pelos resultados, mas focalize a sua oração também no processo. O apóstolo Paulo tinha isso, né? Ele orava e ele sabia que era um processo, né? Tudo aquilo que ele estava passando e tudo aquilo que Deus fazia, né? Então, muitas vezes, irmãos, muitas pessoas se frustram, né? Porque oram buscando resultados e não acontece muitas vezes no momento que nós queremos. Porque assim, não é no nosso tempo, não é como nós queremos, é a vontade de Deus. Então Ele vai fazer no momento que Ele quiser e se Ele quiser fazer. Então nós devemos focar o quê, irmãos? No processo, né? No que Deus está fazendo em todo esse processo. Ponto 3 e último, não se esqueça de lutar em oração, ou seja, persistir, orar, né? A fim de que a missão de Deus se realize por meio daqueles por quem estamos intercedendo. Então, irmãos, nós não devemos desistir. Jesus ensina isso, né? Batei e a porta vai se abrir. Olha aí, buscais e achareis. Então nós devemos o quê? Orar, persistir na oração. Eu pego um exemplo, rapidamente falando para os irmãos, muito comum, né? A mãe cristã que ora pelo filho ou pelo marido. Tem mães que oram 20 anos, né? Pelo filho, pelo marido. E aí, muitas vezes não vê resultado, mas continua orando, continua intercedendo. E nós, irmãos, devemos fazer da mesma forma. Devemos continuar intercedendo até a resposta vir de Deus, né? Essa questão de continuar intercedendo não quer dizer que Deus não saiba das nossas necessidades, porque Ele sabe das nossas necessidades antes de pedirmos. Isso não quer dizer que nós devemos lembrar a Deus, né, do que Ele deve fazer, mas isso quer dizer, irmãos, que nós devemos praticar o amor através da oração. Que Deus abençoe a todos, né? Nosso tempo não permite, mas tem muitos pontos interessantes nesse texto e nessa lição. Que Deus abençoe a todos. Amém. Agradecemos ao professor Caio pela ministração da aula, né? Uma aula tão importante, a oração missional do apóstolo Paulo, né?
Foi muito boa a explanação. Que Deus continue abençoando ricamente a vida do professor Caio. Vamos cantar mais um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. É o hino de número 93. Só no sangue. Esse é o tema do hino, só no sangue. Hino número 93. Poderá salvar, Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus. Pelo seu precioso sangue, vejo a minha salvação, só no seu precioso sangue. Deus concede-me perdão, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus. Pelo seu precioso sangue, ele vem perfeita paz. Pelo seu precioso sangue, infalível e eficaz, esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus. Pelo seu precioso sangue, minha justificação tenho no precioso sangue. Gozo traz ao coração esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus. Pelo seu precioso sangue. Entrarei no céu, enfim, pelo seu precioso sangue. Louvarei então sem fim Cristo que verteu seu sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus. Pelo seu precioso sangue. Amém. Obrigado, Dom Pedro. Vamos salientar alguns pontos aqui. Efésios capítulo 3. Aos Efésios no capítulo 3. Verso 14 ao 21. 14 ao 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
Na lição, mesmo na revistinha, o autor vai falar assim, deixa eu ver, aqui na página 49 mesmo. Ele vai dizer assim, do apóstolo Paulo, né? Esta é uma oração missional, cujo foco, a despeito de tudo, é desenvolvimento da pessoa. Então o apóstolo Paulo orou pelo desenvolvimento da pessoa. A salvação, ela deve ser desenvolvida, tá? A pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né, através da mensagem. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então ela recebeu essa mensagem, ela recebeu de todo o seu coração, ela nasce de novo. Esse novo nascimento agora a pessoa precisa crescer, como o Caio mesmo frisou. Precisa de haver um crescimento, um desenvolvimento na vida espiritual, não continuar sendo criança. Foi o que o Caio ele frisou. A princípio, a pessoa ainda não tem essa maturidade, ela vai olhar para nós. Ela vai olhar para cada um de nós, assim como o apóstolo Paulo, ele fala que tinha filhos na fé. Por que filhos na fé? Pessoas que ele pregou o evangelho e nasceu de novo. Ele tinha esse cuidado no desenvolvimento, não deixar que uma criança, se nós colocarmos uma criança no mundo e deixar à mercê dela, ela vai morrer. Ela não sabe ainda sozinha procurar o seu alimento, ela não consegue ainda viver sem os cuidados dos paternos. E esse cuidado paterno pode ser biológico ou não. Tem que ter alguém para cuidar dessa criança. Pode ser biológico, pode ser uma mãe ou um pai biológico ou não, mas tem que ter alguns cuidados. Na vida espiritual é a mesma coisa, nós pregamos o evangelho e aí essa pessoa nasceu de novo e nós temos que cuidar dessa pessoa até o ponto de ela amadurecer, crescer e não olhar mais para nós, não precisar mais de uma referência humana, vamos dizer assim, mas sim de Cristo. Claro que nós admiramos pessoas espiritualmente, pessoas cheias do Espírito, pessoas que são verdadeiramente usadas por Deus, nós admiramos, mas segui-las como uma criança segue, de repente até muita gente engana, você pode ver, falando literalmente falando, pessoas enganam as crianças por quê? Porque elas são inocentes, são enganadas, pessoas às vezes com más intenções acabam enganando as crianças, mas quando ela vai amadurecendo, vai crescendo, ela já vai ficando mais esperta. Ela pode ser até enganada, às vezes nós somos enganados mesmo como adultos, mas não como uma criança tão inocente. Às vezes a gente entra em alguma, porque às vezes a pessoa tem uma lábia muito, né, assim, há pessoas que ela dissimula as coisas, nós somos enganados. Mas uma criança é muito fácil de ser enganada, porque ela ainda não tem aquela maturidade, ela não tem aquela malícia ainda, ela não tem aquele discernimento. Da mesma forma na vida espiritual, por isso que às vezes as pessoas seguem, são enganadas, porque ainda continua como criança. Puxa, mas está tantos anos, não, mas não desenvolveu. A oração do apóstolo Paulo é isso, era o desenvolvimento pessoal de cada um dos seus filhos na fé, que eles crescessem, que pudessem olhar para Jesus, autor e consumador da fé, e caminhar, e não ser enganados pelos falsos profetas, falsos ensinos. Então, o desenvolvimento da pessoa. Da mesma forma nós, irmãos, quando nós vamos pregar o evangelho, se você prega o evangelho, gosta de pregar o evangelho, você tem que acompanhar essa pessoa até o ponto de ela continuar caminhando sozinha. A princípio, você pregou o evangelho, às vezes a pessoa fala, já preguei, a pessoa aceitou Jesus e deixa essa pessoa. Não, tem que ter um acompanhamento. E às vezes se ela mora em um lugar distante, não dá para você levar onde que você congrega, mas é importante, como ela é criança ainda, é importante você ir até com a pessoa numa igreja, uma igreja bíblica, porque não é uma igreja mais próxima da sua casa, isso infelizmente não dá mais para falar, porque às vezes a pessoa tem uma igreja do lado da casa dela, mas infelizmente não é uma igreja bíblica, uma igreja que eu digo o templo, bíblico. Então o cuidado, o apóstolo Paulo também tinha esse cuidado, a gente vai ver em todas as suas cartas, eles tinham esse cuidado de que falsos apóstolos, falsos profetas naquele tempo, falsos ensinadores, pudessem corromper o coração daqueles que ele pregou. Ele tinha esse cuidado, ele tinha esse amor, esse zelo. Da mesma forma nós, esse cuidado, esse amor. Você vai mudar, mas que igreja? Vamos lá, vamos acompanhar, vamos ver como é o culto lá. Perceber se pregam a palavra do jeito que ela é. Não queremos dizer que nós conhecemos toda... Não, nós procuramos estudar a palavra, procuramos seguir a maneira, né, a interpretação segundo a palavra de Deus, a Bíblia, e não deturbar, ou não adulterar a palavra de Deus, porque tem lugar que adulteram a palavra de Deus, deturbam a palavra de Deus. E aí a gente vai levar essa pessoa num lugar no que ensina a Bíblia,
aí onde que tem uma escola bíblica dominical, então a gente fala assim, não, aqui você pode ficar, aí conversar com o líder, falar assim, eu estou trazendo essa pessoa aqui, eu preguei o evangelho para ela recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, eu moro distante dela, mas gostaria que você cuidasse dessa ovelha, porque a novo convertido precisa desse cuidado, desse carinho, porque tem que se desenvolver na vida espiritual. Agora tem pessoas que infelizmente não querem crescer, mas a nossa oração é como do apóstolo Paulo, porque às vezes nós oramos, como foi falado aqui, o Caio leu muito bem aqui na conclusão, que às vezes a gente só estamos orando pelo aquilo que está óbvio. A gente ora por uma cura física, não é errado orar por uma cura física, não é errado orar por uma porta de emprego, não é, pelos nossos sonhos que nós temos materialmente, não é errado. Só que o principal, principalmente do apóstolo Paulo, que abriu mão de tudo isso, o apóstolo Paulo abriu mão de tudo isso, das regalias desse mundo. Regalias que eu falo, não é regalias no sentido pecaminoso, mas das riquezas, de um conforto desse mundo, ele abriu mão. O apóstolo Paulo falou assim, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Então ele já tinha isso no coração dele. De nós orarmos, principalmente por desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento espiritual. Quando você vê um irmão fraco, frio na fé, ora a Deus, olha, mas eu estou desempregado, olha, acho que você não está, a sua necessidade primeiro não é nem o emprego, a sua necessidade primeira é você estar fortalecido no Senhor. Eu vejo que você está fraco espiritualmente, está fraca, e esse desemprego só demonstrou e revelou a sua fraqueza espiritual. Porque às vezes a pessoa do desemprego não quer, não, mas estou desempregado, Deus virou as costas para mim, eu oro e aí começa a falar, não, isso aí é uma fraqueza espiritual. Você precisa realmente desenvolver na sua vida pessoal, espiritualmente falando. Do seu caráter, o apóstolo Paulo tinha essa preocupação do caráter dos seus filhos na fé, que eles se desenvolvessem no caráter. Por quê, irmãos? Interessante. Quando a gente conhece pessoas que verdadeiramente teve encontro com Jesus, que o caráter dele foi transformado. Era uma pessoa de má caráter. Era uma pessoa que você via que a pessoa não tinha um bom comportamento perante a sociedade. Quando teve esse encontro com Jesus, houve uma mudança até de caráter. Há alguns que dizem, eu já cheguei a ler, alguns filósofos, dizendo que o caráter não se muda, o caráter da pessoa. Se a pessoa é mau caráter, vai ser para o resto da vida dela. E falando que formou aquele tipo de caráter, vai ser até o final. E nós acreditamos que não. Acreditamos e conheci pessoas que verdadeiramente o caráter foi transformado. E o apóstolo Paulo faz essa oração, porque há uma mudança de caráter, um caráter verdadeiramente de um servo, de um cristão. E irmãos, os irmãos estão sabendo, eles estão vendo na mídia aí, né? Crentes sem caráter. Ou tem caráter, mas não é bom, é ruim. A gente tem visto isso, muito mau testemunho. Nós temos que orar, como o apóstolo Paulo orava, para que o caráter deles seja um caráter realmente de uma pessoa, de um procedimento ilibado, que verdadeiramente mostra Cristo. Eu tenho falado isso para a igreja, irmãos, não chegue num lugar falando que você é um cristão, que você é um crente. Não fale mais isso. Pelo contrário, ao invés de você impressionar para o lado bom, quem fala que já é um cristão, um crente, sem a pessoa perceber isso nela ou nele, isso aí já causa um som ruim, é um som destonante no ouvido das pessoas. Eu sou um crente, as pessoas já ficam assim. Por quê? Estão vendo na mídia muitos escândalos, muitas coisas, muitas pessoas se levantando, mas com um caráter assim, um caráter péssimo. Nós temos que demonstrar. E é isso que o apóstolo Paulo quer falar aqui, do seu caráter, uma transformação do caráter, para demonstrarmos o nosso procedimento de um cristão por onde quer que nós andamos. Aí a pessoa vai falar assim, você é um cristão? Mas por quê? Porque seu procedimento é esse, a maneira de você falar, de agir é essa. Aí você fala, sim, sou um cristão. Aí sim, porque a gente não vai se esconder. Mas já de pronto você precisar. E outra, teve um certo autor que falou assim, que quando nós precisamos falar, é porque nós não estamos demonstrando. Ele orou pelo caráter. E essa deve ser a nossa oração, meu irmão e minha irmã. Orar pelo caráter dos servos do Senhor. Do aprofundamento
da sua experiência com Deus, a fim de que pudesse se tornar a cada dia mais parecidos com Cristo. E é isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, nessa oração dele, ele vai falar sobre isso, que cada vez mais parecidos com Cristo. E não quero falar da forma que alguns, né, deixam um cabelo grande e nos quadros se pintam, né, ele com os olhos claros, e tem uma barbinha bem feitinha, aí a pessoa coloca o nome daquela pessoa, até apelida, parece com Jesus. Isso aí parece com Jesus, né? Mas a gente sabe que, não, de repente, Jesus poderia até ser belo, vamos dizer assim, né? Mas a beleza de Cristo, realmente, não era a beleza física, era a beleza que ele tinha, o seu caráter, a sua personalidade, a sua maneira de ser. E essa era a maior beleza de Jesus. Então, ser parecido com Cristo não quer dizer na fisionomia. Ser parecido com Cristo é no seu procedimento, na vida, na nossa vida em si, uma vida semelhante à vida de Jesus. E tem como? Tem. Pelas nossas forças? Não. Pelo nosso poder? Não. Aí a gente vai ver lá no capítulo 3, versículo 14, olha só o apóstolo Paulo falando: por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai. Ele pede ajoelhado humildemente, irmãos. Por essa razão, humildemente, quando ele vai orar pelos seus filhos, pelas aquelas pessoas que ele evangelizou, que ele considerava como filhos na fé, ele fala que vai de joelhos. Os judeus, ele tinha o costume de orar em pé. Ele tinha o costume de orar em pé. E aqui o Caio já pregou sobre isso, né? Sobre aqueles que oravam em pé, com as mãos levantadas, para serem vistos pelos homens. Eles tinham esse costume. Mas quando eles queriam se humilhar, eles se ajoelhavam. E aqui o apóstolo Paulo fala desse ajoelhar, é se humilhando diante do Pai. É oração em humilhação. E ele fala do qual recebe todo nome, toda a família, né? Recebe um nome, que é o Pai do Senhor Jesus Cristo, que é o Deus Pai, que ele está dizendo aqui. Tá? Ele fala assim no verso 16: oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Olha aí, no íntimo do ser, ele quer dizer aqui, no grego, quer dizer no ego. O ego. Ego é o íntimo do nosso ser. E a gente fala bastante sobre isso, principalmente Freud, na psicanálise, fala sobre o ego, superego, né? E o id, o ego e o superego. O ego é o todo do nosso ser, o homem interior, ele quer dizer aqui. Mas não só o homem interior, todo o nosso ser. Porque tem aquela ideia da pessoa falar que Deus quer somente o coração. Somente o coração. E a pessoa com um procedimento errado e fala, não, Deus somente quer ver o coração, e com o procedimento errado. Quando eu falo do ego todo do nosso ser, esse homem interior, é isso, é o poder que Deus nos dá dessa mudança desse homem interior, dessa nova natureza que nós recebemos em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é um novo ser. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E o apóstolo Paulo fala desse poder então no íntimo, no ego. Olha só, repetindo aqui, oro para que com as suas gloriosas riquezas, no verso 16, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito. Por isso que nós podemos conseguir, não pelas nossas próprias forças, mas nesse poder de Deus, nesse homem, novo homem, que é o homem interior, que o Espírito Santo habita ali, ele nos dá esse poder. Então, quando é falado lá em Atos, capítulo 1, verso 8, e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, olha, ele habita em nós, e semeeis testemunha, tanto em Samaria, Judéia, né, Jerusalém, e vai falando, vamos parafrasear aqui, em todo o mundo, onde vocês forem, vocês vão ter esse poder para testemunhar em todos os lugares. É dessa maneira, esse poder é para isso, irmãos, para vivermos uma vida autêntica, que possamos dar esse testemunho, como fala em Atos capítulo 1, verso 8, pelo poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Muito bem, nós temos esse dínamos, que é chamado de dínamos no grego, poder, né, que vem de dinamite, dínamos.
É o poder do Espírito Santo, porque ele habita em nós. E ele habitando em nós nos dá esse poder para vivermos uma vida que possa ser então, como o apóstolo Paulo orava, que cada dia mais eles fossem parecidos com Cristo. E quando isso acontecer, irmão, louvado e agradecido seja Deus. É porque o Espírito Santo habita em nós e age através de cada um de nós. E agora nós somos parecidos com Cristo, esse dínamos, esse poder de Deus. O verso de número 17 vai dizer assim, ó: para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. No grego, esse habitar também quer dizer, é como se não sendo tabernacular, é ele habitando em cada um de nós. Nós somos a tenda de Cristo, esse tabernáculo de Cristo, esse santuário. Por isso que igreja, nós não falamos de paredes. Às vezes nós confundimos, né? Falamos assim, a igreja, mas na verdade igreja não é paredes. Aqui é um templo, é um local que Deus nos preparou, nós consagramos esse lugar a Deus, por isso que nós cuidamos, nós consagramos esse lugar a Deus, para juntamente com a igreja, os irmãos, estarmos aqui para cultuar a Deus. Porque Deus, ele não habita em templo feito por mãos, ele habita em cada um de nós. E esse habitar é permanente. Esse tabernacular é permanente, não é que ele entra e sai, como era no Antigo Testamento e como alguns acreditam, porque aqueles que acreditam que a salvação se perde, é isso, é que o Espírito Santo habita e se você não fizer por onde, se você não lutar, se você não se esforçar, você pode perder a salvação, e perder a salvação nada mais é do que o Espírito sair da pessoa, porque o Espírito não habita numa pessoa que é perdida. Então quem acredita dessa maneira, acredita que o Espírito Santo pode entrar e sair. Nós não acreditamos dessa maneira. Nós acreditamos que quando o Espírito habita numa pessoa, ele vem para ficar. E habite abundantemente na pessoa do Espírito, Cristo habitando em nós, na pessoa do Espírito, abundantemente. Porque esse Espírito que vai nos mover a sermos semelhante a Cristo. E ele veio para ficar. A gente pode entristecer o Espírito Santo, por isso que o apóstolo Paulo ora, nós temos que orar, para que não, ele fala assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual foste selado. Nós somos selados e não devemos de entristecer com nossas atitudes o Espírito Santo de Deus. Mas, portanto, se um dia ele entrou na vida do ser humano, desse ser humano, ele é uma nova criatura, ele veio para ficar. Mas aí tem que desenvolver que ele habite abundantemente, porque tem o crente carnal. Cristo habita na vida dele, ele não desenvolveu na sua vida espiritual e tem muitas coisas da carne na vida dele. Ele ainda é direcionado pela carne. Ele é um crente que o testemunho dele, ele é um cristão, porque ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas é um cristão que o testemunho dele é um testemunho fraco. É um testemunho que não tem eficácia, principalmente na vida daqueles que não conhecem Jesus, porque a pessoa fala, você falar um negócio desse para mim? Quem é você? Olha a sua vida. Olha as atitudes que você está tendo. Você? Não. Aí começa, e a pessoa fica, desconcertada, porque o não cristão, ele de repente não segue a palavra, mas ele sabe como é que o cristão tem que ter o seu procedimento, eles conhecem. Você como crente, você não deveria de falar isso. Certa feita, eu tive e não foi um apelido assim, que usasse algum palavrão, ou foi um apelido, eu não vou repetir aqui, mas foi um apelido que a pessoa teve na fábrica, e quando a gente trabalha na fábrica, dificilmente a pessoa chama alguém pelo nome, sempre eles arrumam um apelido. E no momento lá, eu distraído no serviço, eu chamei um rapaz por aquele apelido que todo mundo chamava ele. Ele pegou, olhou para mim e falou assim, estou muito decepcionado com você. Eu falei, por quê? Você sabe o meu nome. E eu te chamo você pelo nome, eu te respeito, você é um cristão. Eu te respeito e chamo você pelo nome. Por que você me chamou desse apelido? Eu falei, poxa, mas todo mundo, tudo bem, Marcelo. Mas de você eu não esperava. Eu gostaria que você me chamasse pelo nome. E eu pedi perdão para ele. E depois daquele dia eu tomei muito cuidado de chamar, mesmo que seja um apelido assim, que não seja pejorativo e tudo, mas ele gostaria, porque ele falou, eu chamo você pelo nome, você é um cristão, e eu não gostaria que você me chamasse por esse apelido. Está vendo? Eles sabem
como que nós devemos de proceder. E não era cristão, ele sabe. Ele me respeitava realmente, ele nunca me chamou por apelido, porque lá na fábrica também eu tinha um apelido lá. E ele nunca me chamou por esse apelido. E ele me deu essa lição de moral. Porque ele sabe, não era cristão. E isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos. Porque o nosso testemunho, seja pequenas coisas, nós precisamos viver de uma vida que a pessoa olhe para a gente e respeite e fala assim, esse aí é um cristão que verdadeiramente, quando ele falar algo, pode ouvir, porque dele vai sair algo bom. Então, testemunho, o crente cheio de Cristo, a palavra dele tem autoridade. Tem autoridade. E autoridade não é gritar, não. Autoridade não é você querer tirar, não. A autoridade que a Bíblia nos ensina é uma vida semelhante a de Jesus, a qual uma vida ilibada, a qual quando você começa a falar, pessoal, vou ouvir esse homem falar. Porque esse homem tem uma vida reta, íntegra. Eu vou ouvir, eu vou dar ouvido a esse homem falar. Então, que Cristo habite no coração de vocês, esse habitar é abundantemente. Só mais um versículo para nós terminarmos. O versículo de número 18. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Como é que nós vamos saber que o homem está cheio de Deus? Cheio da plenitude de Deus, irmãos, é quando nós conhecemos e vivenciamos o amor de Deus. Aí nós vamos ver, o amor de Deus, e esse é o tema que nós vamos trabalhar nesse mês, que é Missões Nacionais, que fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e é esse tema que nós vamos trabalhar durante esse mês. E quando um homem está cheio de Deus, fala assim, ó, Deus está na minha vida. Ah, tá bom. Então como é que nós vamos identificar? O amor, mas um amor incondicional. O amor de Deus é um amor incondicional. Ele nos amou ainda quando nós éramos o quê? Bonzinhos assim? Bonzinhos nós não somos, né? Porque Jesus mesmo falou para aquele jovem rico, que chegou lá, bom mestre, falou, por que me chamas bom? Só existe um que é bom, e é Deus. Se você não me reconhece, não me vê como Deus, por que me chama de bom? Esse que ele estava falando. Mas nós procuramos viver uma conduta, né? Uma conduta que agrade a Deus. Mas a Bíblia vai falar que Deus não nos amou agora, porque nós estamos servindo a Ele, porque nós estamos levando a Bíblia, mudamos muito. Não, Ele nos amou antes mesmo de termos amado ou mesmo conhecido a Ele, Ele já tinha nos amado. Toda iniciativa começa com Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a humanidade, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou a humanidade, é um amor incondicional, é um amor que o Caio falou aqui sendo crucificado, cuspido, maltratado pela humanidade que ele criou. Veja bem, irmãos, só um exemplo rapidinho. Se você criasse um robô para fazer o serviço para você, você criou o robô, era para fazer o seu serviço, te ajudar, ser um companheiro seu. De repente aquele robô se rebelasse contra você e fizesse tudo errado, tudo que você falasse para ele fazer, ele programasse, ele fazia tudo o contrário. Eu acredito que você pegaria uma marreta, ele falou, eu vou destruir esse robô e vou ver se eu crio outro, porque esse aqui, eu fiz para uma coisa, está fazendo totalmente o contrário, não serve para mim. Você destruiria esse robô. Deus não fez dessa forma. Deus criou a humanidade para a glória e honra do nome dele. Só que a humanidade se rebelou contra ele. Não fez nada daquilo que Deus programou para fazer. Portanto, antes mesmo de destruir, não destruiu a humanidade, não vou falar antes porque não destruiu a humanidade, ainda criou um plano para restaurar essa humanidade. E que plano foi esse? De vir a este mundo, e este mundo como homem morrer pelos nossos pecados. E ele morrendo pelos nossos pecados, todos, chegou naquela cruz, onde aqueles homens malfeitores e tudo, que é a criatura dele que ele criou, ainda diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ainda estendeu o perdão. Que amor que é esse? Quando nós compreendemos esse amor incondicional, nós vamos amar as pessoas. Só não amamos as pessoas porque ainda não conhecemos esse amor. Por isso que o apóstolo Paulo ora para que vocês conheçam a largura, a profundidade, a altura, né?
Vocês conheçam, ele quer dizer aqui, generalizando, toda a plenitude desse amor. Porque conhecendo a plenitude desse amor, experienciando esse amor, vocês vão amar aos outros também. E um amor incondicional. Não é o amor de um pai para um filho, de um filho para um pai, amor de uma esposa para o esposo. Não, é um amor que você ama até aqueles que falam mal de você e querem o seu mal. Você consegue amar. E esse amar não é ficar batendo nas costas. Esse amar não é ficar batendo nas costas. Esse amar não é você ficar abraçando. Mas esse amar é quando a pessoa precisar de você, você está ali pronto para ajudá-lo. Você está pronto para atender às suas necessidades. É você estar pronto para aquela pessoa que te deseja mal e quer ver seu mal. Você, pelo contrário, você ora e quer ver o bem dessa pessoa, quer ver essa pessoa transformada, porque consegue compreender que se essa pessoa está te odiando, que se essa pessoa não gosta de você, é porque ela está muito mal, ela precisa de ajuda, ela precisa do amor, experimentar o amor de Deus, que o ódio saia do coração dela. Esse é a oração do apóstolo Paulo, para que eles conhecessem esse amor. E quando a pessoa está cheia de Deus, tem esse amor. Cheio de Deus, tem esse amor. Que Deus continue nos abençoando, irmãos, e que esse amor de Deus seja aperfeiçoado na nossa vida. Abundantemente. Abundantemente. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom domingo. E, no entanto, hoje era para nós termos a nossa ceia, mais o primeiro domingo do mês. Nós estamos fazendo esse pedido, meu irmão. Ore em família, e ali, convida a sua família, e no momento do almoço ali, você agradeça a Deus pelo sacrifício de Jesus, mesmo ali, um almoço preparado e tudo, juntamente com os irmãos, com você e sua família, você possa orar a Deus pelo sacrifício de Jesus por você na cruz. Lembre disso, lembre desse memorial, mesmo não temos a ceia aqui presencial, mas você lembre na hora do almoço ali, desse memorial, chama a família, olha, desliga a televisão, chama para a mesa, olha, vamos aqui, nós não temos, infelizmente por enquanto não estamos ceando na igreja, mas vamos aqui comer em família, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus. Lembre disso, lembre desse memorial, é isso que ele falou para nós até que ele venha. Não é para você comprar pão, o suco, não, nada disso, eu estou falando no momento do almoço mesmo, ali que você chama a família e ali você se reúne e agradeça a Deus pelo sacrifício de Jesus. E a minha oração como pastor, irmãos, é que você possa, como o autor aqui, que você possa desenvolver na sua vida pessoal. Desenvolva na sua vida pessoal. Que você possa ter um caráter ilibado. Que você possa ser parecido com Jesus. Parecido com Jesus. Que você tenha uma vida realmente que a pessoa fala, esse é um homem de Deus, porque está cheio do amor de Deus. Essa é uma mulher de Deus, porque está cheio do amor de Deus. E a sua vida seja uma vida que a conduta, que haja uma coerência daquilo que você fala e daquilo que você vive. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Oremos nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, por essa escola bíblica dominical. Obrigado, Deus, pelo estudo. Obrigado, Senhor, pela intercessão do apóstolo Paulo que vem até a nós nesse dia. E a começar de mim, Senhor, que a minha vida possa cada vez mais se desenvolver a salvação, para que Cristo apareça a cada dia em mim e também através da vida de cada um desses meus irmãos que me ouviu nessa manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e realizado. Amém.